Porque eu pensava, qual é o problema comigo? Por que que... Nossa, eu conversava com uma mulher na cela da minha mãe que tinha matado 7 maridos. Por que isso não era um problema? Caramba. Eu comecei a me 7 questionar, maridos. qual é o meu problema? Depois eu fui entendendo que pra criança, a mãe é tudo, não importa quem a mãe seja. Tá. Não importa se ela matou, não importa, a criança quer a mãe, é o vínculo. E aí eu fui trabalhar isso na terapia, É, pai porque tem até uma brincadeira, né, tipo assim: "Ah, meu filho é super apegado a mim", mas na hora do vamos ver mesmo ele chama a mãe, é tipo a assim. mãe, porque é o É, vínculo. E eu comecei a entender que eu não tinha culpa do que minha mãe escolheu, e que tá tudo bem eu querer a minha mãe a qualquer custo, que eu não entendi a falta do afeto materno, ela se torna maior do que o contexto. E aí eu fui entender por que que o judiciário demora tanto pra tirar um filho de uma mãe. Às vezes a criança tá passando fome, não tem roupa, passa frio e o conselho tutelar não faz nada. Porque o judiciário também entende que o certo. afeto materno, ele gera um buraco na vida adulta. A Tá, fome e a roupa, a gente dá um jeito, entendi. né. E eu sou a prova viva disso, porque eu fui a criança ferida que queria a mãe a qualquer custo. 2 anos depois que quando minha mãe saiu da cadeia, ela sumiu de novo, foi pra bagunça. Eu tinha um pensamento de: "Ai, ela vai sair, agora ela vai mudar e ela vai ser minha mãe, a gente vai viver feliz pra sempre". Tinha esse pensamento. Tinha imaginações, assim, eu imaginava muito eu, minha mãe e meu irmão, imaginava ela voltando com meu pai, aquele sonho de criança de ter a família estruturada. E aí ela sumiu de novo, saiu da cadeia, me deu um beijo de boa noite no Natal e sumiu. E eu fui viver minha vida. Eu fui pra com 14 eu fui pra um acampamento da igreja de carnaval. Quando eu retorno, minha mãe tá sentada no sofá, e todas as vezes que ela aparecia, que eram raros, ela levantava, me dava um beijo e um abraço. E ela não levantou do sofá. Na hora que eu entrei assim, eu falei: "Putz, aconteceu alguma coisa". E aí ela pediu pra eu sentar, com os olhos lacrimejados, falou: "Olha, mamãe não pode mais andar, eu tô com problema de saúde". Naquele momento, eu lembro que eu pensei, mas eu ainda pensei em não mostrar pra ela o tamanho da minha felicidade. Eu fui a adolescente mais feliz do mundo, porque em fração de segundos eu pensei: "Que bom que a minha mãe não pode andar, agora eu tenho minha mãe". Então na minha cabeça inocente, nossa, eu vou ter a minha mãe. E Por foi decorrente das coisas que ela fazia? alcoolismo, não sei se ela já tinha o diagnóstico do HIV, porque a gente foi descobrir 2 anos depois disso, que ela tinha Tá. HIV. Então eu não sei se ela já sabia. E foi os melhores 2 anos que eu tive com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher extremamente inteligente, eu lia com ela quase todos os dias, pegava livro da biblioteca, eu não fui uma adolescente que saía muito de casa nessa época, porque eu queria estar com ela, Sim. só que ela batia o pé que ela ia voltar a andar, e eu tremia dos pés à cabeça. Era como se eu estivesse correndo risco de vida quando minha mãe falava que ia voltar a andar. E ela voltou a andar. E quando ela voltou a andar, a primeira coisa que ela fez foi sair. Eu lembro que eu fui numa locadora pra alugar um filme que ela queria. Hoje eu enxergo o quão narcisista minha mãe era, o Tá. quão egoísta era ela, porque tudo era do jeito que ela queria. Imagina eu com 12 anos assistindo, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, já viu? Não, não, não. É um filme que não é pra criança. Minha mãe assistiu esse filme comigo, eu tinha 7 anos. O Corvo, que é um filme super pesadão, 7 anos eu assistia com a minha mãe. Então, assim, tudo foi baseado nos desejos da minha mãe. E ela nunca pensou: "Olha, é uma criança, não vou assistir". Não lembro de assistir um desenho com a minha mãe. E aí naquele dia eu fui na locadora alugar um filme que ela queria. Quando eu chego da locadora, ela tá no espelho, se arrumando. Naquele momento eu já sabia, ela vai sair e ela não vai voltar mais. Só que ela já fazia 2 anos que não bebia álcool, E seus então avós sempre aceitaram ela de pronto? meu avô já era falecido nessa época. Eu sei que tinha uma rincha da minha mãe com a minha avó, que eu nunca entendi. Minha mãe era muito apegada ao pai e o meu avô faleceu quando ela estava presa. Ele entrou em depressão, ele ficou bem Aham. mal quando tudo aconteceu. Sim. E ela simplesmente começou a sair de novo e começou a beber, e aí eu entro numa fase um pouco mais madura, com 15 pra 16, porque a minha mãe decaiu mesmo, aí não foi pra festa, não foi beber de vez em quando, ela começou a beber pinga de roubar do mercado, de beber perfume. Eu saía da escola e eu passava por uma praça e às vezes ela estava lá caída no chão como se ela fosse mendiga, como se ela não tivesse família, e às vezes eu passava reto com vergonha dos amigos da escola, e às vezes eu ia lá, pegava ela no colo e levava pra casa. Não, nessa fase eu não tinha entendimento ainda da gravidade do que a minha mãe fazia comigo. Eu não achava que era crime, eu não achava que a minha mãe me expor, fazer tudo o que fez, era um crime. Eu tenho que cuidar da minha mãe, pegar minha mãe, levar pra casa, etcétera. Minha avó orava muito, muito religiosa, pedindo pra Deus levar a minha mãe, porque era um sofrimento, né, a gente não sabia se a mãe ela ia acordar numa praça ou se Sim, ela ia morrer e alguém ia ligar. sim. E a minha avó sempre falava: "Eu quero que sua mãe morra em casa, não deixa sua mãe na praça, vamos buscar sua mãe, eu quero que ela morra em Quantos anos casa". ela tinha? 37, a minha Nova pra idade. caramba. A minha idade foi quando ela faleceu. Muito nova. E aí quando ela faleceu, eu tinha 16, foi um alívio, porque por mais que eu quisesse ter a minha mãe, era aquela coisa: "Agora eu sei onde ela tá, não vai ter problema, não vai ter prisão, não vai ter que carregar bêbada e tá tudo certo". E aí vem o depois, que aí é o que a gente não entende, o que tudo isso gera de comportamento na vida adulta. Certo. Eu engravidei, eu tinha 18 anos, me casei, eu tinha pavor de ser como a minha mãe. Pavor ao ponto de sufocar os meus filhos. Eu tive uma depressão pós-parto absurda, que eu não queria que ninguém rilasse no meu filho, eu discutia com meu ex-marido, eu não entendia o cuidado, às vezes, das outras pessoas, porque eu não queria ser como a minha mãe. Então eu queria impor ali uma coisa que não foi natural. Só que eu fui perceber isso anos depois, né. Quando eu tive o meu segundo filho, que foi 7 anos depois do primeiro,
que eu fui começar a entender que a minha dinâmica com o primeiro não era normal. Eu tinha muita síndrome do pânico por conta da depressão, eu não entendia de onde vinha o medo, e o medo era o peso que eu carregava de ser como a minha mãe. Sofri muito quando meu filho foi morar com o pai, porque é aquela coisa de meu filho não me aceita, a minha mente, a minha criança ferida levava isso pra culpa de: "Ai, será que eu sou como a minha mãe? Meu filho não gosta de mim porque eu sou como a minha mãe". E visivelmente eu não era, mas a gente não se enxerga, a gente não se enxerga. Foi anos de terapia pra eu conseguir entender que eu não era como a minha mãe. Mesmo casada, estudando pra caramba, um contexto totalmente diferente da minha mãe. Se alguém fizesse uma crítica a meu respeito, por exemplo, quando eu terminei o meu primeiro casamento, que não era um casamento fácil, ele era extremamente ciumento, assim, de não me deixar respirar. Só que eu trabalhava, ele não trabalhava. Não parava em trabalho, era muito complexo. Então eu era o sustento da família ali. E ele era um cara que lavava, passava, cozinhava, cuidava do filho. Então, na visão da minha avó antiga, nossa, ele era o marido ideal, porque ela não teve marido que lavava a louça. Aham. Então, quando eu decido terminar o relacionamento pelo controle e o ciúme, pra minha avó aquilo era um absurdo. E na cabeça ignorante da minha avó, ela pensou: "Pra que você vai largar de um homem maravilhoso desse, pra ser igual sua mãe?". Quando ela falou isso pra mim, desabei. Eu não era, visivelmente eu não era, eu trabalhava, eu cuidava dos meus filhos, eu estudava, eu ia pra igreja, né, totalmente diferente. Mas foi uma crítica pra fazer eu questionar tudo. Por quê? Porque era criança ferida, que era muito mais forte do que qualquer coisa que eu tentava fazer. Certo. Enquanto eu não voltasse e olhasse pra aquela criança, fizesse ela entender tudo o que aconteceu com o pensamento adulto, eu não ia conseguir sair, eu ia ficar repetindo o ciclo. Em seguida eu entrei num relacionamento, e aí é uma coisa muito louca, porque eu entrei num relacionamento com uma pessoa que parecia ser incrível, fala baixo, manso, consegue te xingar no tom mais baixo possível, extremamente manipuladora, muito parecido com meu pai. Diferente do meu ex-marido que tinha o controle pelo ciúme, ele tinha a promessa que não cumpria. E ele sempre sabia dar uma desculpa pra tudo, e eu ia aceitando, e era aqueles elogios, assim, maravilhosos: "Ai, você é maravilhosa, você é incrível. Ai, eu nunca vou conseguir manter esse relacionamento, porque você é muito pra mim". Aí você começa a se colocar num nível mais baixo para o cara tentar te alcançar, quando na verdade ele só tá tentando te controlar. E por que que foi muito difícil? 8 anos nesse relacionamento, muito difícil de sair, porque toda vez que eu tentava sair, ele colocava como se eu fosse a culpada. Ele falava num tom tão baixo e às vezes eu me descontrolava, que ele falava: "Tá vendo, por causa disso que não dá. Olha o que você tá fazendo, você tá me cobrando uma coisa que eu não fiz". Ele fez num tom tão baixo que nem eu percebia que ele tinha feito. E aí foram 8 anos nessa dinâmica, coisas muito graves aconteceram, cheguei a engravidar, ele não aceitava a gravidez de jeito nenhum, e foi depois que ele pediu pra voltar, e promessas e tal: "Não, vamos assumir, vamos não sei o quê e tudo mais". Um contexto religioso no meio, ele usava Tá. muito a religião, né. Às Sim. vezes você erguia a voz pra exigir uma coisa que é direito seu, e aí ele falava: "Nossa, tá erguendo a voz, não dá pra falar com você, você não tem espírito". Sabe, umas agressões assim? E aí você falava: "Ué, será que eu tô errada?". Porque a religião também, né, faz você ficar sem voz. Ah, você ergueu a voz pra exigir uma coisa, nossa, você não tem espírito, você não é de Deus, é o capeta falando. Então, muita negligência nesse sentido. E aí quando eu engravidei da Maia, queria muito a gravidez, queria muito. A gente tinha voltado fazia uns 3 meses, mais ou menos. Quando ele descobre a gravidez, ele começa: "Você acabou com a minha vida, porque eu não quero outro filho, eu não posso ter outro filho". E era engraçado que sutilmente ele falava sobre aborto, só que de maneira sutil, pra não se comprometer. E aí ele falava assim: "Mas eu não posso ter outro filho, você acabou com a minha vida", mas num tom baixo, assim, super calmo, que se alguém olhasse de fora parecia que ele estava sendo extremamente amoroso. Por fim, acabei perdendo a gravidez e maus tratos, assim, os 3 meses me maltratando e não atendendo o telefone, e falando que não queria, que eu tinha acabado com a vida dele. Eu tenho um áudio dele falando que ia se matar, porque eu estava grávida. E aí quando eu perco o bebê, ele volta, me encontra e começa a chorar igual uma criança, pedindo perdão. "Ai, me desculpa, eu fiz você perder a criança, me perdoa. Nossa, eu tô muito triste, porque eu não queria que você perdesse a criança". E aí a minha cabeça dá um bug, assim, tipo: "O que que é isso? Calma. O cara não queria, e aí agora ele sabe que não tem, e aí é todo um teatro". E aí foi quando eu comecei: "Poxa, não, espera aí, eu sou psicanalista, eu vou ter que olhar pra isso", que é o caso, né, que você comentou da mulher que estava no Domingo Espetacular. Aham, sim. Meu, ela era casada com um cara que cuidava desse tipo de coisa, e Sim. ela não entendia o conceito. Eu era psicanalista, lidava com mulheres o tempo inteiro, e eu tive que olhar pra mim e falar: "Não, espera aí, o que eu tô vivendo aqui é abuso, é manipulação, eu não posso aceitar mais isso". E aí quando eu me coloco nessa posição, também tem a dificuldade de sair, Tá. porque aí tem a dopamina que ele te dá, a migalhinha, né. Então Isso. assim, foi muito, muito difícil, e aí eu fui fazer uma formação em programação neurolinguística, isso em 2024. Certo. Eu não sei se você conhece um pouco de PNL. Mais ou menos. Quem faz a formação, a gente aplica as ferramentas uns nos outros, né. Isso. E no finalzinho do curso ali, eu comecei a ter algumas lembranças estranhas, só que a pessoa que estava aplicando em mim, às vezes: "Vira, que você tá vendo?". Eu não conseguia acessar, chegava a doer minha cabeça, eu não conseguia acessar isso no sábado à noite, era o último final de semana do curso. Tá.
No domingo de manhã, a gente vai fazer uma dinâmica, que é a cura rapidíssima de fobia. Eu fiz numa pessoa. E aí eu chamei uma pessoa do staff e falei, gente, eu não tenho fobia de nada, como que ela vai aplicar em mim? E aí a pessoa que estava ali falou, não, mas você não tem fobia de nada? Você não lembra de nada? Você não tem nada que te incomoda? Sim, E aí eu coloquei a mão no meu pescoço e falei assim pra ela, eu tenho dificuldade de engolir comprimido. tá. E às vezes até o cinto de segurança do carro me incomoda muito, e coloquei a mão no pescoço de novo. E aí, na hora que eu coloquei a mão no pescoço, ela, de maneira não intencional, pediu pra eu fechar o olho. No que eu fechei o olho, eu tive a lembrança do que eu estava tentando lembrar ontem numa outra dinâmica, no dia anterior, né. E aí eu vi a chácara que eu falei pra você que eu tinha visto o travesti, eu me vi deitada numa cama, com um homem em cima de mim, com a mão no meu pescoço, e eu só consegui ver o meu chinelo, o meu chinelinho. Minha mãe extremamente bêbada, eu comecei a vomitar, comecei a passar muito mal, corri para o banheiro da escola, comecei a vomitar, 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 porque aí eu tive a lembrança, eu tinha Sim, 7 para 8 anos. sim. E aí, eu não tinha condição, assim, eu voltei para o curso depois do almoço, eu ouvia o professor, que é o Michael Ribeiro, ele falava assim, Você já acessou lá no f totalmente, assim, eu vi tudo, eu senti o cheiro de fezes, eu senti tudo. É a primeira vez que eu tô contando sobre isso, tá. porque geralmente eu conto a outra parte, né, o que aconteceu depois disso. E aí o que que aconteceu, eu não conseguia ficar no curso, eu saía da sala várias vezes. Aham, certo. Aí 2 pessoas da escola, Aham. da IBPNL, que eu sou muito grata, a Fabi e a Gi, falaram: "Olha, Cá, a gente não tem condição de deixar você voltar embora desse jeito". E aí elas me colocaram numa sala, que eu devo ter ficado por horas, porque o curso terminou umas 20h, isso era 14h. 20h eu saí da sala umas 20h. E elas fizeram uma dinâmica comigo que chama linha do tempo. Então elas me colocavam dentro da linha do tempo da minha vida, no estado pra lembrar, Certo. e ela ficava me colocando naquela lembrança várias vezes, numa lembrança feliz, naquela lembrança, numa lembrança feliz, e naquela lembrança, pra poder ressignificar, pra pelo menos eu conseguir ir embora. Enfim, eu estava assim, é como se eu tivesse anestesiada, porque aí depois disso eu não conseguia chorar sobre o ocorrido, só que eu surtei, eu pirei, assim, a minha vida virou de ponta cabeça. Por quê? Eu lembro que no dia que eu peguei o carro e fui embora, eu liguei pra uma outra amiga minha, que é programadora neurolinguística da escola também, e eu falei assim: "Nidia, aconteceu isso, isso e isso no curso". Ela até fez uma brincadeira, ela falou assim: "Nossa, sempre tem alguém no curso pra dar ruim, né". E aí ela falou assim: "Vai pra casa, descansa, amanhã a gente conversa". Quando eu acordei no outro dia de manhã, eu estava com isso aqui inteiro roxo, a minha perna doía muito, minha pelvis doía muito, como se eu tivesse quebrado. Eu fiquei extremamente assustada. Aí eu liguei pra Fabi, que tinha me atendido na escola, e eu falei: "Aconteceu isso, isso, isso". Ela falou assim: "Cá, super normal, porque você viveu aquilo de novo. Então o seu corpo sentiu". Aham. Eu até tenho vídeo, né, meu pescoço extremamente roxo, assim, como se tivesse uma mão aqui, e não saía a imagem de eu ali na cama, eu só via o chinelo, que era um chinelo Haider rosa que eu tinha. E aí começou uma coisa na minha cabeça, assim, eu não conseguia me reconhecer, que é uma coisa comum de quem sofre abuso, que você Tá. perde a sua essência.